Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para darmos continuidade à nossa série acerca das promessas. E como foi dito no episódio anterior, eu quero dar continuidade a essa trajetória de Josué diante da posse da terra de Hebrom, como havia sido prometido pelo Senhor. E eu quero compartilhar com você nesta noite o texto de Josué, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 5 ao versículo de número 14. Diz assim: como o Senhor ordenou a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e dividiram a terra. Então os filhos de Judá vieram até Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, disse: tu sabes que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneias, acerca de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, o servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia a espionar a terra. E eu lhe trouxe de volta uma palavra conforme estava no meu coração. Contudo, os meus irmãos que comigo subiram fizeram derreter o coração do povo. Mas eu segui com integridade o Senhor meu Deus. E Moisés jurou naquele dia, dizendo: certamente a terra sobre a qual os teus pés pisaram será tua herança e dos teus filhos para todo sempre, porque seguiste com integridade o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor tem me mantido vivo, como declarou, nestes 45 anos, verdadeiramente, desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, enquanto os filhos de Israel vagavam pelo deserto. E agora vedes que neste dia já tenho 85 anos. Como ainda sou tão forte neste dia como era no dia em que Moisés me enviou, como antes era a minha força, assim também é a minha força agora para a guerra, tanto para sair como para entrar. Agora, portanto, dai-me este monte, da qual o Senhor falou naquele dia, pois tu ouviste naquele dia que os anaquins lá estavam, e que as cidades eram grandes e fortificadas. Se assim for, o Senhor estará comigo, e eu serei capaz de expulsá-los, como disse o Senhor. E Josué abençoou e deu Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, por herança. E Hebrom, portanto, tornou-se a herança de Calebe, o filho de Jefoné o quenezeu, até este dia, porque ele seguiu com integridade ao Deus de Israel. Nota-se nesse texto a fidelidade de Calebe ao Senhor. Nota-se que 40 anos, diz o texto, que ele tinha quando a promessa foi feita. 45 anos se passaram e ele relatou a Josué que a mesma força, a mesma fé, a mesma confiança ele ainda tinha no seu Deus. Eis aí um segredo de nós alcançarmos as promessas do Senhor: é perseverarmos. E se você analisar também o texto, que toda promessa ela tem um tempo, desde a promessa feita à promessa cumprida. E se você analisar, a palavra de Deus ela não envelheceu no coração de Calebe. O tempo se passou, muitos daqueles que murmuraram lá no início, no capítulo de número 13 e 14, que nós lemos no livro de Números, muitos deles foram vagando e muitos deles foram se perdendo no meio do deserto. Mas o Senhor perseverou, o Senhor conseguiu permanecer com que Josué e Calebe continuassem em vida, para que ele pudesse tomar posse da herança. E todos aqueles que murmuraram pararam no meio do caminho, mas ele continuou servindo ao Senhor com integridade. E é isso que eu quero deixar para você neste dia como meditação, que a promessa ela tem um tempo para se cumprir, mas durante todo esse período permaneça firme, permaneça constante, permaneça crendo que a qualquer momento você vai tomar posse dessa promessa que o Senhor te fez. Há um tempo determinado, mas a nossa postura durante esse tempo é que faz toda a diferença. Nota-se no texto que diz que ele perseverou em seguir ao Senhor e com integridade, independente do tempo que esteja demorando a sua promessa.
porque nós a julgamos demorada. Lá na carta de Pedro, o Senhor diz que ele é longânimo, porque muitos a têm a promessa por tardia, mas o Senhor é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então nota-se que o texto diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor pode mudar a sua vida de hoje para amanhã. O Senhor pode fazer a promessa se cumprir na sua vida de hoje para amanhã, porque Ele é o Senhor do tempo. Nota-se que o texto diz que 45 anos se passaram, mas a fé daquele homem era inabalável. Pouco tempo eu passei por uma experiência, quando ainda morava no estado de Minas Gerais. Uma senhora se aproximou de mim e começou a me relatar a sua vida. E quando nós conversávamos ali ainda, veio seu filho, já um senhor, com uma certa idade. Tinha ele 47 para 48 anos de idade. E ela me contou que ele passou a sua vida inteira servindo ao Senhor. Ali com ela, participou de grupo de criança. Só que chegou um determinado tempo, ele se ausentou da presença do Senhor. Ele se afastou da presença do Senhor. E ela disse, ele se aproximou de nós e ela disse com muita alegria que esse aqui é o meu filho. 40 anos eu oro pela vida dele. Há 40 anos eu dobro os meus joelhos porque Deus falou para mim que ele seria um pastor. Hoje ele está com 47, se eu não me engano é 47 a 48 anos. Mas o que me chamou a atenção foi a perseverança daquela mulher. Aquela perseverança daquela senhora com aquela cabecinha toda branquinha, mas ela não desistiu da promessa. O filho dela já estava um homem já, pai de família, já era até avô. Mas o coração daquela mulher estava voltado na palavra que o Senhor havia falado para ela, que o filho dela seria um pastor. E é isso que nós precisamos fazer. Continuar acreditando nas promessas do Senhor. Passe o tempo que passar. Quando o Senhor prometeu a Abraão que lhe daria um filho, tinha Abraão por volta de 75 anos. Com 100 anos a promessa se cumpriu. Passaram-se 25 anos. E é esse tempo que muitas vezes muitos de nós desfalecemos, deixamos de acreditar, porque o tempo se passa, o tempo não para, mas a promessa permanece fiel. A palavra do Senhor diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor ela permanecerá para sempre. Então continue crendo que o Senhor ele vai realizar a promessa que Ele te fez. O Senhor vai cumprir com tudo aquilo que Ele te prometeu. Só não desfaleça o coração. E o interessante é que Ele disse que ainda com 85 anos, Ele tinha força para lutar pela sua promessa, se necessário fosse. E como é que está a tua força neste dia? Você ainda tem força para lutar? Você ainda tem fé e força suficiente para perseverar, para tomar posse daquilo que o Senhor te prometeu? Então continue crendo, não desfaleça o teu coração. A qualquer momento o Senhor vai cumprir a promessa na tua vida. E eu quero, desde já, deixar aqui registrado que Caleb, ele tomou posse de Hebrom. Não só ele, como toda a sua descendência, como todos os seus filhos, como o Senhor havia prometido. E o Senhor não falhou em nenhuma sequer palavra. E o interessante é que quando a ordem foi dada a Josué por Moisés, da mesma forma como Moisés havia falado a Josué, Josué fez da mesma forma. Isso demonstra o comprometimento com aquilo que se é falado. Eu tenho certeza que muitos de nós também temos promessas, como assim muitos de nós também fizemos promessas ao Senhor. Assim como o Senhor é fiel para cumprir com as promessas dele na nossa vida, nós também temos que ser firmes para cumprirmos aquilo que prometemos ao Senhor. Então, creia que nesta noite o Senhor ele vai te dar a tua vitória. Ele vai cumprir com a promessa na tua vida. E no próximo episódio, nós estaremos falando sobre a maior promessa já relatada pela Bíblia, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Ele continue enchendo o seu coração de força, enchendo a sua vida de graça, para que você possa permanecer firme, com integridade, assim como foi Josué, servindo ao Senhor. Esse foi o segredo da sua vitória. O texto diz que com integridade ele serviu ao Senhor durante todo esse tempo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. A paz do Senhor Jesus. Amém.